A informação é um direito, por isso deve estar acessível a todas as pessoas. Eu sou o Deglauci Jorge e este é o Ensino A. No episódio de hoje, vamos falar sobre acessibilidade e design da informação. E hoje nós temos uma convidada e um convidado muito especiais, professor Deglauci Jorge e professora Elane Primo. Obrigada, professor. Obrigada, professora. Bem, vou começar apresentando essas duas autoridades no assunto do design. Obrigada, gente, mais uma vez. Professora Elane Primo é educadora e doutora em Mídia e Conhecimento na Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina. É mestre em Formação Aplicada na linha de pesquisa em Engenharia de Software pela Universidade de Fortaleza, com trabalhos voltados para EAD e possui especialização em Design Instrucional pelo Centro Universitário do SENAC e atualmente é consultora da área de Engenharia da Informação. O professor Deglauci Jorge Teixeira é gerente educacional da Universidade Aberta do Nordeste, na Fundação Demócrito Rocha, e é doutor e mestre em design pela Universidade Federal de Santa Catarina, com sanduíche na Universidade de Artes de Utrecht, na Holanda. Participou do Laboratório de Ambientes Hipermídia para Aprendizagem e do Grupo de Pesquisa em Design de Narrativas Interativas. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Eu tenho certeza que esse vai ser um encontro muito rico, de muito aprendizado, porque afinal esse tema, o tema do design, design educacional, design da informação, está muito em alta e popularizado. Ele já é um tema muito importante há muito tempo, mas agora ele se popularizou desde a pandemia e a massificação do ensino à distância, a necessidade de trabalhar mais profundamente com essa área do conhecimento. Eu percebo, de minha parte mesmo, dos meus colegas, que existe uma confusão entre o design gráfico e o design educacional. São duas coisas completamente diferentes, né, professor Deglauci? Pelo que eu entendi, vocês vão elucidar ao longo do nosso encontro, o design da educação, o design da informação, ele está direcionado à estrutura, ao suporte da prática pedagógica, né? Como trabalhar com essas estruturas e desenvolver o conhecimento nessas áreas. Então, eu queria entender melhor por que os professores precisam conhecer e compreender o que é o design de informação. Isso, na verdade, o design de informação, para a gente compreender melhor, a gente precisa navegar por três áreas, né? De fato, o próprio design em si, o design como processo, né? Como projeto e como a coisa, como o artefato, né? Então, tem o design, que é o processo e o artefato, e também como a própria estrutura pedagógica, a metodologia, né, daquele conteúdo e a parte administrativa dos processos na área do ensino. Então, o design instrucional ou o design educacional, ele navega por essas áreas, né? E o objetivo do design instrucional é justamente organizar, estruturar os conteúdos e os recursos pedagógicos a partir de um objetivo pedagógico, ou seja, se eu tenho um objetivo de instrução a partir de determinado conteúdo, então quais as mídias, quais os recursos que eu vou utilizar. E para isso, o mais importante é saber quais as informações são necessárias. E a Alane, com a especialidade dela, principalmente trabalhando com acessibilidade, ela nos traz, né, essa importância da atenção, né, para trazer a melhor forma e a forma mais adequada para organizar essas informações, ou seja, para trazer um design educacional, um design instrucional mais efetivo, né? E se a gente for pensar, viu, Lia, o design instrucional, hoje, ele está sendo muito falado, né, por conta, né, tivemos aí o boom da pandemia, lockdown, ensino à distância, né, ensino híbrido, né, ensino remoto, e muitos professores foram se adequando, mas
o design instrucional ele existe também na educação presencial, não é, Lani? A Lani pode falar mais um pouco agora do design, o próprio design da informação como base para o design instrucional. Não é isso, Então, Lani? vamos só esclarecer um pouquinho, né? Que o design instrucional ele pode ter 3 níveis. O nível maior, que você vai elaborar cursos, o nível médio, que você vai criar os cursos, né? Então, quando eu digo no nível maior, fazer um projeto para uma comunidade, por exemplo, fazer um projeto para atender a diversos públicos, esse seria um nível macro. E o nível médio seria na criação de cursos e também de recursos educacionais, recursos de aprendizagem, e no nível micro, que seria o planejamento do professor ou planejamento da equipe pedagógica, né? Então, o design da informação ele vai entrar muito nesse micro, nessa parte que tanto trabalham os designers instrucionais para elaborar recursos de aprendizagem, como também professores que vão elaborar também esses recursos. Perfeito, professora. E nós sabemos que para conseguir realmente que os professores tenham conhecimento sobre acessibilidade, é preciso ultrapassar alguns obstáculos, né? Então, quais são os problemas que vocês encontram relacionados à informação, né, dos recursos de aprendizagem? Antes disso, vamos falar um pouquinho o porquê que o professor precisa entender um pouquinho mais de design da informação. A informação ela é a matéria-prima para o processo de aprendizagem. E o professor, os professores, no seu planejamento, ele pode usar inúmeros recursos. Esses recursos, um vídeo, um áudio, um texto, uma imagem. Esses recursos, eles vão atingir determinado objetivo de aprendizagem. Só que para que isso se concretize, o estudante tem que criar significado, entender o que esse recurso, a informação que está nesse recurso. E nem sempre ela é entendida porque os professores ainda não têm conhecimento de como trabalhar isso para cada característica de aprendizagem dos estudantes. Eu não estou falando de estilos de aprendizagem, mas assim nos sentidos que eles recebem a informação. Uma pessoa idosa que está fazendo pós-graduação, talvez ela precise de um texto maior, ou ela precise de outro tipo de recurso, um áudio. Uma pessoa com deficiência visual vai fazer uso de leitor de tela. Então, para ela é importante que as imagens sejam descritas. Só alguns exemplos. Isso é fundamental, né? Na verdade, é o que a gente falou inicialmente, né? Assim, a informação que a gente conversou, a informação como um direito, né? Então, se a informação é um direito, então, e ela precisa ser acessível a todos, então eu tenho que fazer valer de fato essa acessibilidade. Então, assim, se eu tenho alguma dificuldade, uma visão que eu não tenho como enxergar 100%, né? E muitas vezes a gente tem essa dificuldade e não sabe se tem. Então, por isso que existe uma adequação da tipografia ideal para cada idade. Existe, não que isso seja uma regra, mas é um direcionamento, né? Porque aquela tipografia para determinadas disfunções, né, da visão, que é ideal para que a pessoa consiga ter uma legibilidade melhor, uma leiturabilidade. E isso tem que ser percebido, né, por quem está produzindo esse conteúdo, né, e principalmente o professor dentro do seu ambiente de ensino, né, para saber selecionar o material didático adequado para a sua turma, né? E isso é importante, né, Lânia? O profissional, por exemplo, que vai produzir esse material, ter sensibilidade para isso, né? Para saber os requisitos necessários, né? Para trabalhar com uma produção de um conteúdo acessível, né? Existem pré-requisitos para isso, não vai né? gerar um ruído. Exatamente. E quais são esses ruídos, Lânia? A gente pode citar alguns, né?
Os ruídos, a gente tem assim vários desafios que os estudantes enfrentam, né? Quando recebem materiais de aprendizagem, que eu gosto de chamar de recursos de aprendizagem, como a gente está no digital, né? O que acontece? São dois tipos de ruído. O primeiro ruído é o da acessibilidade. O que significa? Ele não recebeu o material de acordo com as suas características, eu não diria dificuldades, mas sim características. Até mesmo pessoas neurodivergentes, elas se incomodam com determinados materiais. Então, é importante conhecer para que se evite entregar um material que vai incomodar essas pessoas. Então, primeiro, a acessibilidade. Ela recebeu o material adequado às suas necessidades. Nem sempre o professor entrega o texto impresso, mas não entrega o digital. E isso vai dificultar quem faz uso de leitor de tela. O segundo ruído é aquele que atrapalha a comunicação, atrapalha a mensagem. Foi o que o Deglaucy citou. A pessoa não percebe porque a fonte não está adequada, o tamanho da letra não está adequado, a linguagem não está apropriada, e isso implica na percepção, né? Ela não percebe a informação, e também na compreensão da informação. Por exemplo, um gráfico. O gráfico tem as rodelas e as fatias, mas não tem informação dizendo o que significa cada fatia. E isso vai ficar em aberto. A pessoa não compreende o significado daquele gráfico. Isso atrapalha bastante. Isso é um ruído de informação. Perfeito, professora. Além disso, a senhora, na nossa conversa, tinha falado um pouco também sobre a questão do ativismo dentro desse ruído, que também pode ocasionar o ruído. A senhora podia falar um pouco mais sobre isso? Na verdade, isso são... por que esses ruídos acontecem? Na rotina do professor, ele teve uma demanda muito grande de migrar do presencial para o virtual na época da pandemia. Muitos desses professores não tinham essa expertise do digital, não têm esse conhecimento, né, de como lidar no digital. E, por isso, falta, primeiro, conhecimento, é uma sobrecarga muito grande nas atividades do professor, que não permite que ele pare e possa avaliar o material que está utilizando, né? Não ter o conhecimento das diretrizes de acessibilidade, que elas podem parecer um pouco duras para quem é da educação. Ela tem uma linguagem mais acessível para quem é do desenvolvimento. Mas o que acontece? É importante conhecer algumas dessas diretrizes, principalmente as que estão ligadas à percepção e à compreensão. Porque se o nosso estudante receber o material, não perceber que a informação está ali e não compreender o significado dela, como é que ele vai aprender? Então, e se o professor conseguir, professor ou professora, conseguir colocar toda essa clareza no seu material, o estudante terá grande chance de atingir seus objetivos de aprendizagem. Sim. Eu acho que isso é muito importante a gente discutir, porque até para os professores poderem buscar esse direito, poderem lutar pela acessibilidade, eles precisam entender melhor do que se trata. Acho que isso, né, reforça a importância desse momento, Sim. a gente pensar em acessibilidade e pensar no design da informação. Sim. Outro ponto, você gostaria de falar mais? Sim, o que eu gostaria de acrescentar é para que os professores também, a partir desse conhecimento, eles consigam saber melhor escolher o material, né? Sim. Porque, por exemplo, recentemente eu peguei um material para revisar, né, um material didático, e eu vi que era um material de um conteúdo, uma excelência em conteúdo, mas que infelizmente a estrutura, ou seja, o próprio design da informação,
não estava adequado à idade, né, relacionada ao 6º ano, por exemplo, onde eu tinha ali uma linha de um comprimento de linha maior que 80 caracteres, ou seja, é uma dificuldade enorme para uma criança aí de 9 anos, por exemplo, conseguir ler aquela linha enorme, né, onde eu tinha entre linhas que não tinham uma respiração para que eu conseguisse voltar para a linha seguinte, né, num processo de um fluxo de leitura contínua, né? Então, tudo isso aí deve ser considerado. Por exemplo, se eu tenho um alinhamento justificado, ou seja, se eu tenho alinhado à esquerda e à direita, eu não tenho diferenciamento à esquerda, então mais uma dificuldade para eu diferenciar o final das linhas para dar um fluxo de leitura. Então, quer dizer, era um livro onde eu tenho um conteúdo muito bom, mas o design da informação vai desmotivar o acesso ao conhecimento. Olha que coisa triste, né? E aí se a gente for pensar, trazer para a atualidade, né? Isso eu estou te falando uma regra geral relacionado à idade, né? Relacionado ao próprio design da informação, mas hoje em dia onde as crianças estão lendo mais no celular, inclusive, né? Onde eu tenho uma tela mais estreita. Isso agrava mais ainda se eu tenho uma linha de um comprimento de 80 caracteres, onde hoje em dia as crianças estão lendo uma coluna mais estreita. Então, eu estou te trazendo aqui um exemplo, né, como as coisas estão acontecendo e muitos educadores ainda não estão percebendo, né, que muitas vezes o que traz aí o desinteresse do estudante, às vezes, é o não acesso à informação. Sim. Por conta de um projeto mal resolvido de um design da informação. Gera ali um desequilíbrio entre a informação e o suporte da informação, a estrutura da informação, o design. Eu digo muito mais, eu acho que a Alane também, ela vai até concordar, porque assim, existe muitas discussões, né, que assim, o suporte, ele já deixou de ser suporte, ele também é informação, Sim. sabe? Então, é preciso a gente perceber e dar a devida seriedade a isso, sabe? Assim, de que o design da informação, ele vai agregar informação. Perfeito, perfeito. E é nosso direito, né, Lani? É isso. O design da informação, ele vem do design gráfico e editorial, né? O que é a proposta dele? É justamente organizar e apresentar. Como nós estamos no mundo digital, aí nós temos o quê? Big Data, nós temos infográficos complexos, temos muito material visual. Por isso é importante saber quem vai utilizar aquele material. Na intencionalidade do professor ao escolher o recurso de aprendizagem, do professor e da professora, escolher o recurso de aprendizagem, ter esse cuidado. Esse infográfico, ele está organizado de cima para baixo, da esquerda para a direita, ele tem uma ordem de leitura. Você vai fazer uma descrição para quem não enxerga, você vai colocar o significado de um ícone que talvez não seja compreendido por um estudante com deficiência visual. Então, o bonito pode ser bonito, mas ele precisa ser informativo. Ele precisa esclarecer para que o estudante, independente, para que todos os estudantes, independente de suas características, entendam qual é a finalidade dele, para que ele vai funcionar dentro da aprendizagem. Isso vai fazer com que ele se motive, que ele busque outros recursos de aprendizagem. O que os estudantes que não conseguem acessar o material estão fazendo? Estão participando de comunidades, estão procurando outros materiais para complementar a informação que ele não conseguiu no material que o professor ou a professora ofereceu, e fazendo um grande esforço paralelo para poder aprender, ao passo que, na hora que o professor ou professora está elaborando seu material,
o seu recurso de aprendizagem ou está escolhendo um recurso de aprendizagem, pensa um pouquinho, será que eu posso ter uma alternativa para esse material para que o estudante ou estudante que tem outra característica possa entendê-lo? É uma questão também de hábito, né? Do mesmo jeito que a gente coloca o cinto de segurança, hoje em dia eu não sei mais fazer, não sei mais postar sem colocar descrição. Então já virou automático. É algo que vai fazer parte do planejamento, eu espero, daqui a alguns dias, do planejamento do professor ou da professora. Ah, perfeito. Agora, para que tudo isso seja efetivo no dia a dia dos professores e professoras, a gente precisa também tomar posse de alguns conhecimentos sobre ferramentas, aplicativos. Professora Lani, você poderia falar um pouco mais sobre o que são, por exemplo, os assistentes verificadores? Tanto tem assistentes como verificadores. Os assistentes, você está utilizando um Word, por exemplo. Na hora que você inserir uma imagem, ele já te dá um alerta. Coloque o texto alternativo. Para quê? Ele vai te lembrar que há necessidade de fazer uma descrição para um estudante ou uma estudante que tem deficiência visual. Então, esses assistentes eles já estão presentes em grande parte dos programas, né? Então, por exemplo, o pacote Office, os do Google tem. Agora, há também outros programas que estão caminhando para acessibilidade, eles não têm acessibilidade completa. Então, é importante que o professor, ao escolher programas ou aplicativos alternativos, verifique se há alguma maneira de inserir a acessibilidade. E não pense que porque você não tem aluno agora na sua turma, mas você pode ter. E aí você vai ter que voltar e refazer aquele material. Então, são dois tempos. É melhor você otimizar o seu tempo. Eu estou fazendo aqui, estou contribuindo para os objetivos do desenvolvimento sustentável, objetivo 4, que é a educação de qualidade, contribuindo com o seu tempo. Já coloca uma mídia alternativa ali, porque provavelmente você vai receber um estudante ou uma estudante no futuro que pode precisar daquela mídia alternativa. Isso eu acho que quando tu coloca já no projeto, não é isso, Lani? Então, eu acho que fica bem mais fácil já colocar ou trabalhar com a legenda, ou trabalhar com a videodescrição, ou trabalhar com tudo. Enfim, qualquer recurso que tu possa trazer um paliativo e a total acessibilidade, eu acho que isso tem que ser trabalhado a nível de projeto. Ou seja, trazer isso de forma anterior do que depois tentar reverter, que vai se tornar bem mais difícil. Eu acho super importante isso que você está falando, né, Glauci, porque pensa na prática dos professores e no gerenciamento do trabalho. E na fala da professora Lani, eu achei muito bonito e tocante pensar nesse planejamento, mesmo que naquele momento presente não tenha um estudante que apresente uma necessidade diferenciada. Mas você já gera ali um movimento inclusivo, um movimento que tem um propósito sustentável e que promove a equidade de acesso à informação a todas as pessoas, desde a concepção do trabalho, ainda que não esteja direcionado para casos específicos. Você já está pensando de maneira mais ampla, já está lançando um olhar mais inclusivo para o mundo na sua prática como professor. E é como a Alane falou, isso tem que virar hábito, né? É igual o cinto de segurança, né? Antigamente era multa, né? Que a gente recebia essa multa para conseguir utilizar o cinto, que ninguém utilizava. Hoje em dia a gente já usa espontâneo, né? Uma coisa já que entrou no carro já coloca. Acho que é a mesma coisa, né? Videodescrição, acho que é tão fácil, né? Assim, e é o mínimo, né? Então, eu acho que é isso, se tornar-se um hábito, né? A acessibilidade, né? Como uma coisa normal, o direito de todos. E eu acho que, por exemplo, para a própria informação, né, ninguém é igual, né? Então,
Tá, não vai ter uma pessoa cega, mas vai ter uma pessoa de visão subnormal, e vai ter aquela com dificuldade, vai ter uma pessoa que é disléxica, que não sabe que é disléxica, entende? Sim. E aí, né, ela não vai ter acesso àquele conhecimento, talvez os pais também não saibam a dificuldade dela, né, e ela vai estar reprovando, e aquela história que a gente já sabe como é que funciona, né, e porque não teve acesso ao conhecimento, porque não teve um material acessível. E ela tem direito à informação. Sim. Esse trabalho é muito importante como ativismo mesmo de promover o direito à informação, à educação a todas as pessoas. Importantíssimo, gente. Bem, dentro de todo essa conversa existem nuances, existem palavras que precisam ser diferenciadas, né? Então, eu queria entender melhor qual é a diferença entre conteúdo e recurso de aprendizagem. Professora Lani? O recurso de aprendizagem é um termo que vem do glossário da Unesco. Ela engloba qualquer material que seja utilizado com o fim de aprendizagem. Antigamente a gente tinha os objetos de aprendizagem, aí as instituições também padronizam a sua linguagem, né, o que elas entendem. Algumas utilizam material didático, material educacional, conteúdo educacional. Agora, conteúdo, quando a gente fala em conteúdo, tudo que está na web é conteúdo. Todo mundo produz conteúdo. Agora, qual conteúdo que você vai aproveitar? Uma reportagem, uma entrevista, um meme, você vai aproveitar como recurso de aprendizagem, dando um fim educacional para ele. Como é que você vai disponibilizar isso de forma acessível? Pensando, o meu estudante com deficiência auditiva precisa saber o que tem aquele áudio, o com deficiência visual precisa entender o que está naquela imagem, e assim vai. Então, cada conteúdo que será utilizado como recurso de aprendizagem precisa ter esse olhar de qual é a alternativa viável que vai atender a necessidade dos estudantes ou das estudantes. Perfeito, acho que ficou bem... Ficou, ou seja, eu tenho que Dá trabalhar... Sim, eu acho que... É porque a gente ficou muito massificado conteúdo, todo mundo produz conteúdo. Esse nosso encontro é um conteúdo, muita gente vai aprender com ele, né? E é o nosso objetivo, então ele também é um recurso educacional. Agora, uma reportagem que tem um fato interessante, que está discutindo algo interessante, o professor viu aquilo e vai incluir no planejamento, aquele conteúdo vai se tornar um recurso de aprendizagem. Eu estou dando assim, é uma percepção minha, autores diferem nessa designação, mas é tirar muito desse mar do conteúdo aquilo que eu vou utilizar, né, como recurso de aprendizagem. Mas é isso, ou seja, se eu tenho o conteúdo, ele está ali, né? Eu tenho a informação, eu tenho o conteúdo, mas a partir do momento que eu preparo esse conteúdo, que eu aplico esse conteúdo, ele passa a ser um recurso, né, de aprendizagem, ou seja, eu dei uma formatação para ele, uma aplicabilidade a ele passou a ter um objetivo de aprendizagem, né? Sim, sim. Não é o conteúdo em si, né? O objetivo de aprendizagem não foi criado apenas por acessar o conteúdo, mas pela aplicabilidade dele, né? E o preparo, como a Alane falou, ou seja, se eu tenho ali um conteúdo, se eu vou colocar uma videodescrição, se eu vou preparar esse conteúdo, eu estou preparando aí um recurso de aprendizagem, né? Perfeito, perfeito. E assim dá para a gente pensar também como o design prepara esses recursos de aprendizagem, isso é não é? design. Sim. Todo esse processo que a gente está descrevendo é o design. Isso. Exatamente. Você está dando a forma e a função, né, para aquele design.
tudo de maneira muito integrada. Acho que tem ali uma impressão de separatividade, mas não tem, Não. eles estão completamente integrados. E, gente, pensando... Integrado se tiver a intencionalidade, né, do professor e da professora. Aí a gente pode integrar. Pode falar um pouco mais sobre isso, Lani? Essa questão da intencionalidade da integração? Então, se o professor ou a professora escolheu aquele conteúdo, aquela reportagem, aquela frase polêmica, para dar com a intenção de aprender, né? Aí sim, colocar na formatação que possa ser percebida e compreendida pelo estudante. Aí você está integrando, né? Tá integrando a educação com a informação. Ah, tá ótimo. E, Glauci, como você vê no dia a dia dos professores, professoras, como você vê que é aplicável pensar o design da informação nas práticas pedagógicas, no dia a dia do professor e professora? Hoje, eu trabalho diretamente com a educação à distância, né? Sim. Então, com a produção de conteúdo, com a produção de recursos educacionais, inclusive. Então, a gente recebe o conteúdo diretamente dos professores. Esses conteúdos, eles ainda não estão trabalhados de forma a ser transformados como recursos de fato, né? Então, eles são transformados, digamos assim, eles são diagramados, a gente cria apostilas, vídeos, podcasts, né? Então, várias mídias diferenciadas como recursos pedagógicos, né? E esses recursos a gente constrói juntamente com os professores, né? De uma forma mais adequada, né, àquele público, ou seja, a gente coloca transcrição, né, legendas, né, da forma como a gente vê que é adequada para aquele público e da forma mais viável possível, né? Então, mas a gente tem esse diálogo muito aberto, né, e com os professores, com os conteudistas, né, e com os coordenadores de conteúdo, né? Então, às vezes existe uma barreira, né, porque muitas vezes, por exemplo, a forma de perceber o design da informação ainda não é muito clara. Quando eu tenho, por exemplo, o relacionamento de texto escrito com o texto imagem, né? Muitos conteudistas acham que a ilustração, a imagem, ela vem para trazer uma ornamentação, né? Na verdade, ela tem um fundamento ali para existir, porque ela é informação e ela não é agregar valor, ela precisa ser, de fato, informação para aquele conteúdo. Então, eu não tenho ali uma imagem para ficar bonitinha, né? Então, o estudante, ele vai acessar a informação a partir daquela ilustração. Sim. E que informação é essa? Que conteúdo é aquele, né? Que ele vai complementar o texto escrito. Então, tudo tem que ter uma estrutura que faça sentido e que tenha significado para a construção do conhecimento. Então, existe, claro, para sumarizar tudo aqui, existe alguns empecilhos de compreensão da importância do design da informação por parte de conteudistas, sim. Sem dúvida. Cada símbolo, cada imagem, ele tem um significado. Isso é o que a Alane falou no início. Se está ali, né, tem uma razão de existir, é para ter uma funcionalidade. E é aquela coisa, assim, precisa ter uma descrição. Como é que, se eu for colocar ali, como é que eu vou mostrar, qual é a função para aquilo estar ali, como que eu vou mostrar aquela informação, né? Eu vou mostrar de forma como um infográfico, como um gráfico, como uma descrição, né, como texto. Isso precisa ser muito bem avaliado. Não precisa simplesmente colocar
uma ilustração para ficar bonito. Não faz sentido. Sim, não faz sentido algum, sobretudo trabalhando com educação, Sim. em que cada etapa tem ali um processo de Exato. construção do conhecimento. Exato. Tudo isso tem que ser muito cuidadoso, tem que ter Sim. uma presença, um cuidado, uma atenção É isso. com essa construção, né, professora? Exatamente. Precisa mesmo. Porque senão ela vira ruído. A imagem que foi colocada, o gráfico, o infográfico, ele vai virar ruído. Vai piorar a situação. Então, para finalizar, eu vou fazer uma última pergunta, que é como os professores e professoras podem melhorar o design da informação do que produz. Assim, uma dica que vocês dariam para quem está nos escutando implementar nas suas vidas, como essa dica poderia ajudar a melhorar aquilo que essas pessoas produzem no que diz respeito à acessibilidade desse material? Eu acho que observar, né? Observar, comparar, para o professor que vai escolher seu material, observe, não é só o conteúdo, né? Não é só beleza, mas a estrutura do conteúdo, como ele está acessível, se faz sentido, se tem significado para o estudante. Lembrar, sim, que ele escolhe, mas quem vai estudar por aquele material é o estudante. Eu acho que essa é a dica, né? Ver como o estudante se comporta com aquele material, não só ele, professor, que escolhe o material. Essa é a dica. Professora Lani? É isso? Então, e acrescentando ao que o De Glauci falou, ouvir o que o estudante diz, né? O estudante ou a estudante diz. Ele ou ela podem trazer dicas preciosas. Outro ponto, buscar orientação. Usar, por exemplo, você começou agora no digital, está utilizando o Word para diferentes atividades, use os estilos. Aqueles estilos, título 1, título 2, título 3, legenda, eles já trazem codificação que fica acessível para leitores de tela. Você vai criar uma tabela, utilize aqueles modelos. Os modelos eles já trazem embutido as informações necessárias. Se você não tem prática, né, de fazer uma descrição, prefira gráficos em blocos do que o gráfico de pista, porque o gráfico de pista ele pode confundir. Se for utilizar o gráfico de pista, coloque as informações necessárias, né? Se for criar um infográfico, procure ter uma ordem de cima para baixo, da esquerda para a direita, que é a ordem de leitura. Organize A, B ou C, ou 1, 2, 3. Tenha blocos que tenham significado. Se for fazer um mapa mental totalmente possível para pessoas com deficiência visual, desde que você crie a estrutura de tópicos. Então, se você vai escolher um aplicativo, escolha um que tem estrutura de tópicos. E assim, o que for feito desenhando, ele vai ter um mapa mental só em texto, né? Totalmente acessível. O que mais? Conheça as tecnologias assistivas e os recursos que você tem no celular, no tablet. Acostume-se a ouvir o que você criou no leitor de tela. Nem precisa leitor de tela. No próprio Word, você tem um ler em voz alta. No Google Documento, também você tem um ler. Às vezes, ao ler o que você escreveu, você já vai perceber que tem alguma coisa que não está batendo, que vai implicar no significado que o aluno vai captar daquele assunto. Procure aplicativos que são compatíveis com acessibilidade, né? Então, é o começo. Vai usar um vídeo? Coloque a legenda. Tem alguns programas que já colocam legenda. Vai usar uma imagem? Descreva essa imagem. E assim, é o começo. É só o começo, mas fazendo isso você vai ajudar muitos estudantes
a compreenderem mais, né? A terem uma experiência de aprendizagem melhor, mais interessante, mais produtiva. Ele vai se sentir pertencendo a um grupo, porque celular todos utilizam. Isso é equidade, isso não tem diferenciação. Todos usam celular, eles usam outros recursos e muitas vezes melhor que os demais estudantes, produzem bem e melhor muitos desses recursos também de aprendizagem. Muito obrigada, Deglauci. Muito obrigada, professora Elane. Estou aprendendo muito sobre esse tema e eu espero que a gente continue em outras oportunidades, tá? Voltem ao Ensino A. Vocês querem agora palavras finais para a gente finalizar aqui esse encontro? Fiquem à vontade. Eu agradeço aqui a oportunidade, né? Foi muito bom esse papo com a Elane, contigo, e acho que foi maravilhoso. Eu acho que é uma oportunidade de fato, né, para a gente contribuir, né, e que as pessoas consigam também pesquisar mais sobre o assunto, né, e entrar também nessa, digamos assim, nesse grupo de pessoas que estão buscando aí solucionar melhores formas de trazer um design educacional e instrucional mais efetivo. Muito bom. Eu agradeço muito essa oportunidade de falar para vocês, professores e professoras, para acender essa, assim, colocar essa sementinha, né, que ela cresça. Eu faço parte da Liga de Voluntários do Movimento Web para Todos, da Simone Freitas, que é uma das idealizadoras. E nesse portal, vocês podem acessar, tem muito material destinado a professores e professoras que queiram utilizar material didático, recursos de aprendizagem na web, queiram elaborar. Então, procurem por lá. Eu também estou à disposição, eu tenho um canal de disseminação do conhecimento sobre acessibilidade digital. Se vocês quiserem acompanhar, muitas dicas, muitas orientações vocês vão encontrar por lá. Mas eu agradeço à Fundação essa possibilidade, né, de poder dar visibilidade a um assunto tão importante para professores e professoras. O nosso bate-papo fica por aqui, mas o nosso diálogo continua nas redes sociais. Sigam a Fundação Demócrito Rocha no Instagram e o canal FDR no YouTube. Até a próxima!